Bom, mais uma questão de limite. Limite quando x tende a 1 dessa função. O que isso significa? Significa quanto vale essa função, essa expressão, quando x tomar valores bem próximo de 1. Ou seja, eu tenho uma função qualquer no plano cartesiano, certo? E aqui eu tenho um valor de x igual a 1, porque aqui é o x, aqui é o y, certo? Então aqui eu tenho um x igual a 1, e eu quero saber quanto que vai valer y, né? Quando x é igual a 1. Eu tenho a função qualquer, eu não sei como que é a função, por isso que eu não desenhei ainda, certo? Para saber isso, como é questão de limites, eu preciso saber quanto que vale essa função quando x aproximar de 1 por valores positivos, maior que 1, e por valores menor que 1. Ou seja, eu vou aproximar de 1 tomando os valores maior que 1, e eu vou aproximar de 1 tomando os valores menor que 1. Né? Eu vou fazer os dois caminhos, certo? Os dois caminhos. Por que eu vou fazer os dois caminhos? Porque essa é a forma da gente provar que existe limite e calcular o limite, né? Como é que a gente prova que existe o limite de uma determinada função? Por exemplo, isso daqui. A gente tem que provar que o limite quando x tende a 1 é igual ao limite quando x tende a menos 1, né? Limite quando x tende a 1 mais é igual ao limite quando x tende a 1 menos. O que isso significa? Significa que os valores da função quando x aproximar de 1 por valores maior que 1 é igual ao valor da função quando x aproximar de 1 por valores menor que 1. Esse menos aqui não necessariamente significa o valor negativo, tá? Significa valor menor que o que está aqui, que está escrito. Certo? Então aqui no caso seria valores menor que 1. E valores menor que 1 não necessariamente é negativo, certo? Tá, beleza. Então a gente precisa calcular esses dois limites. Limite quando x tende a 1 mais de 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. Aqui em cima, a gente pode substituir tranquilamente por 1, certo? Porque 2 menos um valor bem próximo de 1 vai dar 1, certo? 2 menos 1 vai dar 1. E aqui embaixo, a gente precisa substituir com cuidado, porque um valor bem próximo de 1, menos 1, vai dar quase 0, mas não vai dar 0, porque aqui é um valor bem próximo de 1. Aqui não é igual a 1, é um valor bem próximo de 1. Então, existe uma diferença entre igual e bem próximo. Beleza? Um valor bem próximo de 1, menos 1, vai dar quanto? Vai dar um valor bem pequeno. Só que detalhe, aqui vai dar um valor bem pequeno positivo, porque eu estou tomando valores bem próximos de 1, porém maior que 1, certo? Então seria, no caso, 1,1, por exemplo, 1,01, por exemplo, 1,001, por exemplo. Então aqui vai dar 0,00 alguma coisa bem próximo de 1, certo? Porque 1,001, por exemplo, menos 1, vai dar 0,001. Então, vai dar um número bem próximo de 0. E como é que eu vou representar isso? 0 positivo. Isso significa um número bem próximo de 0, porém maior que 0. Certo? E esse número bem pequeno maior que 0 ao quadrado vai continuar sendo um valor bem pequeno maior que 0. Certo? Bem próximo de 0. Então, 1 dividido por um valor bem pequeno, isso me dá infinito. Certo? E agora a gente vai calcular por valores menor que 1, né? Limite quando x tende a 1 negativo dessa função. Isso vai me dar, em cima, de novo, em cima a gente pode substituir tranquilamente 2 menos um valor bem próximo de 1, é praticamente igual a 2 menos 1, que é igual a 1, certo? Agora embaixo, de novo, tem que tomar cuidado, porque aqui eu vou substituir, eu não posso, se eu substituir o 1 diretamente, isso vai me dar 0, né? Então eu preciso tomar cuidado, porque não existe um número dividido por 0, certo? Então aqui, de novo, ter que lembrar que o x não é igual a 1. O x é quase 1. Só que valor menor que 1. Nesse caso, menor que 1, né? Porque a gente está calculando por valores negativos. Um exemplo seria 0,9, 0,99, certo? E quanto que dá 0,99 menos 1, por exemplo? Dá menos 0,01. Ou seja, dá um valor bem próximo de 0, porém negativo. Só que isso está elevado ao quadrado, né? Então vai acabar dando um valor bem próximo de 0, positivo, porque menos com menos dá mais. E de novo, um valor 1, por exemplo, apesar de 1 ser um valor bem pequeno, dividido por um valor bem próximo de 0, por exemplo, 0,001, isso vai me dar um valor bem grande, certo? Então, isso vai tender a infinito. Isso é praticamente infinito, porque aqui é um valor bem pequeno mesmo, entendeu? E aí, o que a gente conclui? A gente conclui que a função, eu não sei como é que ela se comporta aqui, mas é importante saber que quando x chega perto de 1, ela vai tender a infinito. Então, por exemplo, a função faz tudo isso aqui, aí quando chega perto de 1, ela vai tender a infinito, certo?
Aí lá bem próximo de 1, ela vai estar lá no infinito. E no positivo também. O valor de x vai aproximando de 1, e quando chega pertinho de 1, ela vai tender a infinito. Certo? Então, quando você aproxima de 1 por valores maior que 1, ela vai infinito. Quando você aproxima de 1 por valores menor que 1, ela vai tender a infinito também. Ou seja, a limite existe por quê? Porque isso é igual a isso, é a forma de provar, certo? Teoria da convergência. Isso é igual a isso, que é igual a infinito, porque ambos os limites deram infinito. Agora, se não desse infinito, se desse, por exemplo, isso daqui desse infinito e esse daqui desse menos infinito, aí não existiria limite de fato. Porque daí, por exemplo, isso daqui é mais infinito, esse aqui é menos infinito, né? No caso, a função iria mudar o seu comportamento. Ele iria fazer alguma coisa assim, e quando chegasse perto de 1, ele iria para menos infinito, né? E aí, a função por esse lado vai lá para baixo e a função por esse lado vai lá para cima, não dá para saber quem que é a verdade, entendeu? E aí, nesse caso, não existiria, né? No exemplo que eu dei. Mas esse exercício a gente viu que os dois, né? Esse aqui foi só um exemplo. Os dois vão dar positivo, o limite existe e é infinito. Como? Como é que você vai provar? Por teoria da convergência, porque limite tomado por valores maior que 1 e limite tomado por valores menor que 1 são iguais e são igual a infinito.